Enquanto arrumava a casa numa rotina diária, me deparei com algo que mudaria completamente o rumo da minha vida. Achei uma calcinha debaixo da cama. No começo pensei que fosse minha, mas quando a peguei, percebi que não era. Aquela calcinha pertencia a outra mulher. Eu perdi a conta de quantas noites passei chorando, revivendo cada detalhe, tentando entender como tudo chegou nesse ponto. É revoltante pensar no quanto eu confiei, no quanto eu dei de mim. E no final, fui traída da forma mais cruel possível. Um dia tudo estava bem. Minha casa, meu marido, minha felicidade. No outro, tudo desmoronou. Descobri que o homem que eu mais amava me traiu. E a pior parte, a mulher que destruiu o nosso casamento era alguém que eu conhecia. A dor foi insuportável. Eu não conseguia acreditar no que estava acontecendo, mas ao invés de me entregar à tristeza, algo dentro de mim se acendeu. Eu sabia que a única forma de seguir em frente seria me vingar. Eu não ia deixar que ela roubasse minha vida sem pagar o preço. Eu não ia deixar barato. Uma mulher traída é capaz de qualquer coisa. Ela destruiu o que eu tinha de mais precioso. Meu casamento, minha sanidade e até minha paz. Agora eu vou te contar como transformei a vida deles em um inferno. Eu tinha uma vida perfeita. Minha casa, meu marido, a rotina tranquila. Eu realmente acreditava que tudo estava indo bem. Como qualquer mulher, eu me sentia realizada. Eu sempre sonhei em construir uma vida ao lado de alguém que compartilhasse os mesmos ideais, alguém que me fizesse sentir amada e segura. Eu confiava nele de olhos fechados, e ele sabia disso. Marcos era o homem que eu imaginava para ser o pai dos meus filhos, meu companheiro até o fim. A gente tinha uma casa linda, planejava o futuro e vivia uma vida simples, mas cheia de sonhos. Eu trabalhava, ele também, e nossa casa era o nosso refúgio. Sempre imaginei que ali, naquele lugar, nada poderia nos separar. Achava que tinha encontrado a minha felicidade, mas essa ilusão não durou muito. Quando as primeiras fissuras começaram a aparecer, eu não consegui ver. Sabe quando você se recusa a acreditar que algo tão bom pode ter um fim? Eu me agarrei a essa ilusão até o último momento. E foi exatamente isso que me fez ser pega de surpresa quando tudo desmoronou. Tudo isso teve início quando eu encontrei aquela maldita calcinha embaixo da cama. Uma parte de mim não queria acreditar. Queria pensar que era algum engano, algo que pudesse ser explicado. Mas quando peguei aquela peça nas mãos, senti um frio percorrer minha espinha. Ela não era minha. O choque me atingiu como um raio. Meu coração parecia parar. Minha mente foi inundada por milhares de pensamentos, e o peso da traição tomou conta de mim. Era como se o chão tivesse sumido sob meus pés e eu estivesse caindo em um abismo sem fim. Naquele instante, tudo fazia sentido. As mudanças no comportamento de Marcos, as desculpas para chegar tarde, as mensagens que ele escondia. E a peça final do quebra-cabeça apareceu quando descobri quem era ela. Não era uma desconhecida, era Carla, a colega de trabalho dele. Aquela que ele sempre dizia que não tinha nada demais, que era apenas uma amiga do escritório. A dor foi avassaladora. A imagem de Carla tomando o meu lugar, compartilhando momentos que eram meus, me corroía por dentro. Não era só a traição física que doía, era o desrespeito, a humilhação. Eu me sentia traída por ele e ultrajada por ela. Como alguém que sequer fazia parte da nossa história se achou no direito de destruí-la? Naquele momento, entendi que nada mais seria igual, mas ao invés de agir por impulso, decidi guardar essa descoberta para mim. Não fiz perguntas, não confrontei Marcos, não deixei que ele soubesse que eu sabia. Eu precisava pensar, eu precisava planejar, porque naquele instante uma coisa ficou clara para mim: eles iriam pagar por isso. Eu sentia como se uma avalanche tivesse atingido minha vida. A casa que antes era meu refúgio, onde construímos nossos sonhos, agora era um lugar cheio de lembranças que me feriam. Cada canto carregava marcas do que eu acreditava ser uma história de amor, mas que agora não passava de uma mentira. Mas a cada lágrima que caía, algo dentro de mim mudava. A dor que parecia me consumir começou a dar lugar a outra coisa: raiva.
Eu não ia permitir que eles saíssem impunes. Não podia aceitar que ela tivesse roubado tudo de mim e que ele simplesmente seguisse sua vida como se nada tivesse acontecido. Foi naquele momento, naquele fundo do poço, que eu encontrei força. Minha dor se transformou em determinação. Se eles achavam que eu ia aceitar tudo calada, estavam muito enganados. Era hora de virar o jogo. O plano começou a tomar forma em minha mente. Marcos sempre quis ter filhos. Era o maior sonho da vida dele. Ele vivia falando sobre isso, sobre como seria o pai perfeito e como queria formar uma família comigo. Esse sonho se tornaria minha arma. Eu decidi fingir que estava grávida. Planejei tudo com cuidado. Escolhi o momento perfeito para contar a notícia. Durante um jantar que ele mesmo preparou, algo que era raro vindo dele, soltei a bomba com lágrimas nos olhos e uma emoção calculada. Eu tenho algo incrível para te contar. Estamos esperando um bebê. O rosto dele se iluminou como eu nunca tinha visto antes. Ele me abraçou, chorou, disse que era o homem mais feliz do mundo. A partir daquele momento, Marcos virou outra pessoa, se transformou da água para o vinho. Começou a me tratar como uma rainha. Fazia tudo por mim, cuidava de cada detalhe da casa, planejava o futuro do nosso filho. Carla foi completamente deixada de lado. Ele mal saía de casa, e eu sabia que ela devia estar se remoendo. Enquanto ele planejava a vida de pai, eu estava desenhando a queda deles dois. Depois de compartilhar a grande notícia, comecei a notar as mudanças imediatas em Marcos. Ele ficou mais presente, mais carinhoso. Passava horas planejando o futuro, escolhendo nomes, pesquisando itens para o quarto do bebê. Eu fingia acompanhar o entusiasmo dele, com um sorriso falso e uma leve mão no abdômen, como se já pudesse sentir algo ali. Ao mesmo tempo, Carla também percebeu as mudanças. As mensagens dela no celular de Marcos passaram a ser mais frequentes, às vezes até desesperadas. Ele tentava esconder, saía para atender ligações no quintal, mas eu observava tudo. Não o confrontei, não ainda. Essa era a beleza do meu plano. Deixá-lo confortável em sua própria teia de mentiras enquanto eu fingia ser a esposa inocente e apaixonada, completamente alheia ao que estava acontecendo. Uma noite ouvi sussurros no telefone. Carla, você precisa parar com isso. Não posso continuar assim. Ele estava nervoso, mas eu mantive a calma. No dia seguinte, perguntei casualmente: você está tão distraído ultimamente, amor. Está tudo bem no trabalho? Ele congelou por um segundo, mas rapidamente recuperou a postura, dizendo que eram apenas problemas no escritório. Eu sorri gentilmente, como uma esposa que confia cegamente no marido. Enquanto isso, Carla começou a forçar situações. Ligava em horários impróprios, deixava mensagens insistentes. Eu fingia não perceber, mesmo quando as ligações vinham no meio da noite. O desespero dela era evidente, e isso apenas aumentava a tensão em Marcos. Ele tentava manter as aparências, mas o peso das mentiras começava a se acumular. Eu observava, esperava. Cada passo que ele dava era mais um tijolo na muralha que eu estava construindo ao redor dele. Marcos não fazia ideia de que estava caminhando direto para sua própria ruína, e Carla, por mais que gritasse e insistisse, não poderia salvá-lo. Eu precisava ser cuidadosa. Cada movimento meu tinha que ser calculado. Marcos estava tão envolvido na minha farsa que começou a me mimar de um jeito que nunca havia feito antes, e a cada gesto eu sentia uma satisfação crescente. Ele se afastou de Carla, deixando-se levar pela ideia de ser pai. Eu aproveitei cada momento disso, fazendo-o acreditar que tudo estava indo bem entre nós. Passei a me vestir com mais cuidado, sempre com um sorriso doce, e ele, cada vez mais, me cercava de mimos e promessas sobre o futuro. Ele estava completamente cego para o que acontecia ao seu redor, enquanto a Carla estava cada vez mais distante. Suas tentativas de reconquistar Marcos se tornavam mais frustradas. Eu manipulava a situação de forma sutil, deixando pistas falsas, recados no celular de Marcos, para que ele se afastasse ainda mais.
Ele não sabia que, enquanto ele acreditava estar fazendo tudo certo, eu estava controlando cada movimento. E ela, cada vez mais excluída, já não sabia o que fazer para reconquistar o lugar que antes tinha. Eu passei as semanas seguintes com Marcos de forma impecável, como se nada tivesse acontecido. Carla, a amante, continuava com seu papel de sempre, sem desconfiar de nada. Ela não imaginava o que estava acontecendo. Quando ela ligava ou mandava mensagens para Marcos, eu já sabia que ele não ia responder com a mesma frequência. Ele estava tão absorvido pela falsa gravidez que mal se dava conta da situação fora de casa. Eu nunca fiz questão de demonstrar que estava sabendo da traição. Pelo contrário, agia como se tudo estivesse normal, pois isso fazia parte do meu plano. Marcos estava encantado, e enquanto isso, Carla estava apenas cumprindo seu papel de amante. Ela acreditava que tinha conquistado o lugar dela, mas na verdade ela estava sendo apenas uma peça no meu tabuleiro. O plano estava em andamento e eu precisava ter paciência. O tempo estava a meu favor. Eu fingia não saber da traição, me comportava como se estivesse vivendo o sonho de uma gravidez inesperada, mas na verdade eu estava apenas esperando o sinal de que minha menstruação chegaria. Esse era o momento crucial. Quando finalmente a menstruação desceu, era a hora de colocar o plano em ação. Eu peguei a calcinha que tinha encontrado ao lado da cama e, com o coração acelerado, chamei Marcos. Ele estava distraído, mas quando ouviu meu tom se virou, confuso, tentando se recompor. Eu mostrei a calcinha e, com um semblante de dor e indignação, perguntei: "De quem é isso?" A raiva crescia em mim, mas eu mantinha a calma, como se a dor estivesse apenas começando a aflorar. Ele se afastou, tentando evitar olhar diretamente para aquilo, mas eu não deixei. "Responde, Marcos. De quem é essa calcinha? Me fala." Minha voz já tremia e as lágrimas começaram a escorrer, como se eu estivesse realmente desmoronando diante dele. Eu o encurralei e ele, sem saída, balbuciou algo sem sentido. Foi então que fiz o teatro da minha vida. Gritei tanto que parecia que o mundo todo estava desmoronando. "Você me traiu. Como pôde, Marcos? Como você pôde fazer isso comigo?" Ele tentou se aproximar, tentar explicar, mas eu o empurrei violentamente. Não queria ouvir nada que ele tivesse a dizer. Com a fúria ainda queimando por dentro, olhei nos olhos dele e, entre lágrimas, pedi para ver o celular dele. Fingi que não sabia de nada, como se estivesse sendo atingida pela verdade naquele instante. "Me mostra, Marcos. Eu quero ver. Eu sei que você está mentindo." Ele hesitou, mas não teve outra opção a não ser entregar o celular. Naquele momento, tudo parecia um filme, mas eu sabia exatamente o que encontraria. As mensagens com Carla estavam lá, escancaradas. Não precisavam de explicações, estavam ali, dizendo tudo o que eu já sabia. Eu esfreguei a verdade que ele tinha escondido. Ele tentou se justificar, mas minhas palavras eram como facas afiadas, cortando cada tentativa de defesa. A sensação de vingança era doce, mas eu ainda não estava completamente satisfeita. A minha guerra estava só começando. Nesse momento, eu coloquei as mãos na barriga, como se tivesse sentido uma dor forte e súbita. O gesto foi dramático, calculado, e eu vi o pânico tomar conta dele na hora. Com uma expressão de dor estampada no rosto, eu levantei rapidamente o vestido e, como planejado, vi o sangue. Ele olhou para mim paralisado e foi como se o tempo tivesse parado. Ele quase surtou. Era nítido o desespero em seu rosto. Ele tentou se aproximar, mas eu me afastei, gritando com ele: "Olha o que você fez! Olha o que você me fez passar!" Ele não sabia o que fazer, e isso me dava uma sensação de poder indescritível. Ele estava completamente fora de controle, sem saber se ajudava ou se afastava, sem saber como lidar com a situação que ele mesmo causou. Ele começou a pedir desculpas, a me implorar, mas eu continuei fingindo a dor, me deixando levar pela emoção do momento. Então eu disse: "Eu perdi o bebê, Marcos. Você destruiu tudo." Eu chorava desesperadamente, mas por dentro estava triunfante. A situação estava exatamente como eu queria. Ele não sabia que aquilo tudo era manipulação, e naquele momento eu me sentia no auge da minha vingança. Marcos, confuso e em choque, me pediu para irmos ao hospital, tentando se redimir, tentando fazer o que fosse necessário para corrigir o erro. Mas o único erro que ele não poderia corrigir era o de ter me traído. Ele estava tentando salvar algo que já estava perdido.
tentando agir como se fosse um marido preocupado, mas eu podia ver claramente que ele estava mais preocupado com as consequências do que com a dor que eu sentia. Eu o mandei sair de perto de mim, dizendo que ele já tinha feito o suficiente, e então fiquei sozinha, me regozijando com o caos que eu havia criado. Marcos ficou completamente transtornado. Ele passou os dias seguintes tentando me convencer de que tudo seria diferente, de que ele realmente se importava e que se arrependeu da traição. Mas eu sabia o que ele estava fazendo. Ele estava tentando se redimir, tentando recuperar o que já não tinha mais. Ele não sabia, mas eu estava jogando o jogo dele agora. O homem que costumava ser meu parceiro, o homem que eu amava, agora estava sob meu controle. Não importa o quanto ele implorasse, eu o deixei se afundar em sua culpa. Marcos começou a perceber que, mesmo sendo sincero, nada que ele dissesse poderia apagar o que ele fez. Eu o mantinha afastado, não porque não o amava mais, mas porque o sofrimento que eu estava provocando era a única forma de vingança que poderia aliviar a dor que ele me causou. Ele, que sempre teve tudo nas mãos, agora estava diante de algo que não podia controlar, a destruição de nossa relação que ele mesmo causou. Cada vez que ele tentava conversar, eu me tornava mais fria, mais distante, e quanto mais ele tentava se aproximar, mais eu me afastava. Eu queria que ele soubesse o quanto me destruiu e o quanto eu estava disposta a ir para que ele sentisse a dor de perder o que mais queria. Conforme os dias se passavam, eu fui sentindo uma mudança real dentro de mim. A sensação de vingança foi substituída pela sensação de liberdade. Cada passo que eu dava me afastava mais do pesadelo que Marcos havia me imposto. Ao olhar para trás, eu via um relacionamento em ruínas, mas também via uma mulher mais forte, mais decidida e principalmente mais independente. Foi então que eu me dei conta de algo importante. A verdadeira libertação não vem daquilo que você faz com os outros, mas da maneira como você consegue se reerguer e seguir em frente. Eu não precisava mais da aprovação de Marcos, nem da validação de ninguém. Eu precisava apenas de mim mesma e da certeza de que eu tinha o controle sobre o meu futuro. O mais curioso de tudo isso foi perceber que Marcos, por mais que tenha tentado se reaproximar de mim, por mais que tenha se arrependido de tudo, nunca mais seria o homem que eu conheci. Ele se tornou uma sombra do que um dia fui, e mesmo com a dor que me causou, fui capaz de ver que ele também estava de certa forma preso em seu próprio calabouço de mentiras. Ele jamais teria o poder que tinha antes sobre mim. Carla, por outro lado, não saiu ilesa. Aquela que achava ter vencido, que acreditava ter tirado tudo de mim, foi devorada pelas consequências. Marcos não queria mais saber dela. Aquilo que começou como um erro terminou como um sopro, deixando-a isolada. Algum tempo depois soube que ela pediu demissão, incapaz de suportar o ambiente de trabalho e a indiferença dele. No final, nenhum deles saiu ganhando. Ambos pagaram o preço por brincar com a confiança e os sentimentos de alguém. Eu não estava competindo com ela, eu estava competindo comigo mesma. A vingança verdadeira foi essa. A vitória sobre os próprios medos, sobre a dor, sobre o passado. Não era mais sobre ele, era sobre mim. Se você gostou dessa história ou se identificou em algum ponto desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Isso me ajuda a entender se as pessoas estão gostando do conteúdo. Escreva nos comentários. O que você faria se estivesse no meu lugar? Quero muito saber sua opinião.